Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Direitos Trabalhistas dos Empregados Domésticos. Ao final desse curso, espero que todos saiam conscientes dos deveres e direitos dos empregados domésticos, dos empregadores domésticos e possam se resguardar ou resguardar os direitos dos empregados. Vamos lá. Vamos iniciar esse curso tratando sobre o surgimento da profissão doméstica. É muito comum que as pessoas, ao se referirem ao empregado doméstico, tenham em mente ou imediatamente exemplifique o empregado doméstico como inicialmente uma mulher que executa as atividades do lar, as atividades domésticas, do cozinhar, do limpar, do lavar. Mas não necessariamente apenas mulheres ocupam esses cargos. E não necessariamente essas atividades estão relacionadas unicamente à limpeza ou os cuidados domésticos. Eles podem ser motoristas. Os motoristas também são empregados domésticos. O cuidador de idoso, a babá. Mas como surgiu a profissão doméstica? Ao entender o surgimento da profissão do empregado doméstico, será possível compreender o porquê essa, essa profissão ela ainda não tem todos os direitos resguardados aí conforme qualquer outro empregado que é regido pela CLT. Então, vejamos. No Brasil, a profissão de doméstica surgiu com a chegada dos escravos africanos que eram capturados para trabalhar nas lavouras e nos casarões dos senhores de engenho. Então, o que que acontece, queridos alunos? Ao chegar os escravos aqui no Brasil, alguns desses escravos eram destinados a trabalhar dentro da casa dos senhores de engenho. Mas mais à frente, nesse curso, iremos perceber que existiam alguns critérios. Não era todo escravo que trabalhava dentro das casas, dos casarões, né, dos senhores de engenho. Existiam aqueles que eram selecionados de acordo com a sua aparência. Após a escravidão, também, e antes da Constituição de 1988, é possível perceber que o empregado doméstico, ele passou um bom tempo ainda tendo os seus direitos sendo resguardados por meio do Código Civil de 16. O doméstico tem como denominação que provém do latim domésticos, que quer dizer da casa, da família, lar. E lar vem a ser compreendido em sentido amplo como qualquer habitação, ficando então o doméstico como a pessoa que trabalha para a família na habitação desta. Mais à frente, iremos perceber como o direito do trabalho passou a regulamentar, mas com esse, mas com esse conceito, passou a conceituar, perdão, mas com esse conceito acerca da etimologia dessa palavra, já é possível ter em mente como é que o direito do trabalho conceituou essa profissão. E para que possamos também distinguir o empregado doméstico do diarista. Os escravos domésticos, crianças, homens ou mulheres negras, eram escolhidos a dedo pelos senhores de engenho pelo critério de melhor aparência, força, limpeza e realizavam os trabalhos dentro da casa grande, exercendo funções como camas, amas de leite, costureiras, cozinheiros, jardineiros,
transmissor de recados, entre outros afazeres. À medida que o tempo passa, que a abolição da escravatura, a atividade doméstica ela ainda permanece sendo muito necessária. Até os dias atuais, ela ainda é muito importante. Então, o que que aconteceu? Após a abolição da escravatura, as donas de casa, as sinhazinhas, ficaram sem ter pessoas para fazer aquelas atividades. A sociedade foi evoluindo, e à medida que a sociedade ia avançando, ia se modernizando, ainda assim essa necessidade passou a existir. Só que com uma grande diferença. Aquela escrava que exercia as atividades dentro daqueles casarões e que estavam submetidas aos mandos e desmandos das suas patroas, afinal, essa atividade doméstica sempre foi atribuída à mulher, então era a mulher, a dona da casa, quem direcionava as atividades dessa escrava dentro ali das atividades que necessitavam ser feitas dentro de casa. O mundo evolui, a sociedade evolui, novas culturas também começam a surgir, mas ainda pautada, ainda fundamentada nesse critério de que a mulher ainda é quem manda e desmanda ali dentro daquela residência. Acontece que as mulheres passaram a ter mais empoderamento, apesar da necessidade, que era justamente o que fazia com que essas mulheres trabalhassem nesses locais, exercendo essa profissão doméstica, elas também tinham seu empoderamento e não era mais aquela mulher que aceitava os mandos, desmandos e humilhações anteriormente vividos pelos seus ancestrais. E aí começa o grande conflito entre donas de casa e empregadas domésticas. Neste curso, será possível vocês perceberem, em alguns acervos coletados do jornal o Globo, o quanto isso foi dificultoso lá na década de 60, de 70, em que era muito comum ouvir a frase: já não existem mais empregadas como antigamente. Muitas mulheres sentiam vergonha de dizer que trabalhavam em casas de família como empregadas domésticas, porque era uma atividade que, além de não ser reconhecida, era como se fosse, não era como se fosse, de fato era. Eram profissões que só as mulheres que estavam muito necessitadas exerciam, ganhavam muito pouco, não existia regulamentação alguma, exceto do Código Civil, e mesmo assim era muito pouco, não existiam direitos. Então, muitas mulheres vinham do interior, de cidades distantes, trabalhar em casas de família para poder estudar, apesar da grande dificuldade que ainda existia, porque as patroas também dificultavam esse acesso ao estudo, justamente por medo de perder essa empregada. Mas mesmo assim, a trancos e barrancos, essa empregada utilizava, a grande maioria, utilizava esse valor, inclusive a moradia, porque muitas dormiam nas casas de suas patroas e utilizavam o valor que recebiam para custear algum curso profissionalizante de cabeleireira, de costureira, qualquer outra profissão que as fizesse sair daquela situação como empregada doméstica. Então, muitas mulheres, inclusive depois que pôde ser feita a assinatura da CTPS, da carteira de trabalho, muitas mulheres não entregavam sua carteira de trabalho por vergonha de sujar, entre aspas, sua carteira. Aqui restam alguns trechos do jornal O Globo, da década de 70. Também esses jornais, esses acervos, está com seu material complementar. Leiam, é riquíssimo. No sistema brasileiro, as relações entre senhor e escravo eram muito confundidas, pois, como já analisado, alguns escravos trabalhavam dentro da residência dos senhores, sendo estes, além de donos, responsáveis morais por aqueles.
Dessa forma, apesar de considerados objetos, os escravos faziam parte daquele núcleo que, sem direito a nada, apenas sobrevivendo de restos de comida e água cedidos pelos senhores. Essa forma de relacionamento permanece até os dias atuais. De fato, na próxima aula, no decorrer do curso, na verdade, não apenas na próxima aula, vamos começar a perceber que a grande confusão de relação é o que também impossibilita ou impossibilitou, talvez hoje até menos, mas por muito tempo impossibilitou que essas mulheres, que esses profissionais, eu me refiro a mulheres porque por muito tempo foram apenas mulheres que exerceram essas atividades do lar, por muito tempo essa relação de afinidade, de pertence à família, como se já fosse da família, foi confundido. Iremos, inclusive, verificar alguns julgados de situações que chegaram semelhantes a essas ao judiciário. Então é isso, queridos alunos. Aguardo vocês na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!